Bom dia, nono ano, tudo bom com vocês? Iniciamos agora então a nossa meta 9 de língua portuguesa. Falaremos sobre as orações subordinadas adverbiais. Uma oração, para ser considerada subordinada adverbial, ela deve exercer a função de um adjunto adverbial no período composto. Então, ela vai exercer a função de modificar o sentido aí da minha oração principal, estabelecendo nesta oração uma relação de circunstância. São 9 tipos que nós teremos de orações subordinadas adverbiais. Mas isso não é preocupante, porque esses 9 tipos nós conheceremos pela própria semântica, certo? Então, o próprio termo ali da conjunção já vai me dizer o que essa oração, ou como essa oração é classificada. Quais são as circunstâncias que uma oração subordinada adverbial pode expressar? Circunstância de tempo, causa, concessão, proporção, comparação, finalidade, conformidade, condição e consequência. Vamos lá então. Primeira é a temporal, vai indicar uma ideia de tempo. Quando eu digo, quando ganharam a guerra, os Estados Unidos se tornaram uma república. A minha conjunção subordinativa temporal, quando, ele está me indicando o momento, certo? O momento em que os Estados Unidos se tornaram uma república. Logo, se ele está me indicando um tempo, eu vou classificar como oração subordinada adverbial temporal. Lembrando que, para que eu tenha uma oração subordinada, eu preciso ter um período composto, ou seja, um período com 2 ou mais verbos. As principais conjunções subordinativas temporais são o quando, enquanto, logo que, sempre que, assim que, antes que, depois que e o desde que. Vou para a causal. Galerinha, a causal vai me indicar a causa. Lembra que eu disse que a gente consegue entender pela semântica? Causal expressa a causa, expressa o motivo. Joaquina vai à praia porque o tempo está bom. Veja que a minha oração subordinada, ela depende da minha principal para fazer sentido. Talvez aqui haja uma confusão com a coordenada explicativa. E eu já vou te dizer por que você não deve confundir. A oração coordenada, ela tem que ser independente entre si, certo? As duas orações separadas, elas têm que fazer sentido sozinhas. Já a subordinada, ela não faz sentido sozinha. Por isso que aqui, quando eu digo Joaquina vai à praia porque o tempo está bom, eu estou indicando a causa, o motivo dela ir à praia. Se o tempo estivesse ruim, ela não iria à praia. Então, aqui eu não estou explicando, eu estou mostrando um motivo. Tranquilo? Os principais aí conjunções subordinativas causais são o porquê, o como, só que o como só quando ele for introduzido antes da oração principal. O pois, já que, uma vez que, visto que e também o porquanto. Agora presta atenção lá comigo. Vou mostrar para vocês uma oração subordinada consecutiva. Ela vai apresentar o resultado, o efeito, ou seja, uma consequência em relação ao fato indicado na oração principal. Olha que eu peguei a mesma sentença, eu só inverti. O tempo está bom, tanto que Joaquina vai à praia. E agora a consequência dela ir à praia é que o tempo está bom. O que isso significa, galerinha? Significa dizer que se eu pego uma oração subordinada causal e eu inverto, opa, só um pouquinho, desculpa, aqui que é essa que eu queria mostrar. Se eu pego uma causal e eu inverto a ordem dela, eu substituo a minha conjunção por quê? Por um tanto que, ou tal, tamanho, eu vou ter uma consecutiva. É como se a gente pudesse tirar a prova, certo? Então, a Joaquina vai à praia porque o tempo está bom, é a causa. Se eu falo o tempo está bom, tanto que a Joaquina vai à praia, está me expressando uma consequência. Tenho ainda a concessiva, que vai me expressar uma ideia contrária da indicada na oração principal, mas que essa ideia não vai impedir que a principal aconteça. A principal conjunção utilizada é o embora, e embora o governo seja democrático, o povo não participa de todas as decisões. Tenho duas orações, uma oração subordinada, que eu vou classificar como adverbial concessiva, e uma oração
principal. Me deu a ideia de concessão, vou classificar como concessiva. A próxima é a proporcional, que vai me evidenciar uma circunstância de proporcionalidade. Muitos países se tornaram repúblicas à medida que o tempo foi passando. Aqui eu tenho uma locução conjuntiva, subordinativa, proporcional. As conjunções proporcionais são a medida que, a proporção que, quanto, tanto menos, tranquilinho, o como também. Poderia ter o como é comparativo. Uma comparativa, que faz uma comparação com um fato indicado na oração principal. Exemplo, o rei tinha mais participação no governo que os colonos. Aí eu tenho a minha oração principal, que é o rei tinha mais participação do governo, e a minha oração subordinada adverbial comparativa. Esse normalmente que eu falo mais que, menos que, tanto, como, mais do que, menos do que. Eu sempre estou estabelecendo uma comparação. Tenho a final, que vai me expressar a finalidade. Eles lutaram a fim de que ganhassem a liberdade. A principal conjunção vai ser a fim de que ou o para que, certo? Tem o para que, a fim de que, vou classificar essa oração como subordinada final. A conformativa, que vai me explicar uma concordância de conformidade expressa na oração principal. Exemplo, os governantes foram escolhidos conforme votou a população. Tenho a minha conjunção subordinativa conformativa, oração principal, logo a minha oração subordinada vai ser adverbial conformativa. Lembrando que você só classifica como oração subordinada adverbial conformativa porque você já conhece a classificação das conjunções. Suponhamos agora que você não conhecesse. Você também conseguiria entender pelo contexto, certo? Que o conforme está expressando uma ideia de concordância ou de conformidade. Tem a condicional, que vai acrescentar uma hipótese, ou seja, uma condição para o que o fato expresso na oração principal aconteça. Se defendermos a democracia, teremos um futuro melhor. Tenho duas orações, oração principal, oração subordinada, conjunção subordinativa condicional, se, poderia ser o caso, desde que, contanto que, vou ter uma oração condicional. Tranquilinho, pessoal? Veja como foi fácil, essas eram as orações, nós falamos um pouquinho mais sobre isso na aula online. Beijo grande e por hoje é isso.